Olá, boa tarde. Existe limite para o sigilo profissional? Um caso recente chamou a atenção para o assunto. Um psicólogo denunciou um paciente depois de o homem confessar durante a sessão de terapia ter assassinado o vizinho. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e a discussão em torno do assunto é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Corregedoria Nacional de Justiça inspeciona Tribunal de Justiça do Pará. Conselho Nacional de Justiça altera tempo de guarda dos processos. E ainda, Superior Tribunal de Justiça lança sala acessível no balcão virtual para atender pessoas com deficiência. Hoje e amanhã, a equipe da Corregedoria Nacional de Justiça vai inspecionar as unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Pará. As inspeções estão previstas no regimento interno do CNJ. Ana Paula Starling. As inspeções ocorrem regularmente em todos os tribunais do país. O objetivo é verificar o funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. A atividade não deve afetar o trabalho das unidades inspecionadas, assim como não impactar os prazos processuais estabelecidos. O resultado, que tramitará sob segredo de justiça, gera relatórios que apresentam as deficiências e as boas práticas encontradas, além de recomendações às unidades para melhorar o desempenho. O Conselho Nacional de Justiça alterou o tempo em que os processos ficam guardados. Os novos períodos foram atualizados nas tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário. A repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. A temporalidade dos processos da Justiça Estadual, Federal, do Trabalho, Militar Estadual e Militar da União ganharam novos prazos para ficarem guardados. A mudança é para melhorar a etapa de classificação e destinação dos documentos. Na Justiça Estadual, os processos sobre adoção e crimes ambientais passarão a ser guardados permanentemente. No ramo da Justiça Trabalhista, os dissídios coletivos de greve também. Já na Justiça Militar Estadual e da União, o prazo para guardar inquéritos policiais militares será de 30 anos. E na Justiça Federal, o tempo de guarda do comunicado de mandado de prisão agora é de 20 anos. As tabelas processuais unificadas foram implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça para uniformizar em toda a justiça brasileira os termos que identificam os processos. A medida facilita a compreensão da população e possibilita a extração de informações por bancos de dados, como a Base Nacional do Poder Judiciário, de forma mais eficaz e eficiente. O início do julgamento sobre a correção do FGTS é um dos temas do podcast Supremo na Semana. Acompanhe os detalhes com Anderson Arcoverde. A ação que questiona no Supremo Tribunal Federal o índice de correção do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, foi apresentada pelo partido Solidariedade. A legenda alega que os trabalhadores têm perdas desde 1999 porque a TR, taxa referencial utilizada para a correção do fundo, não acompanha a inflação. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro André Mendonça já votaram e consideraram que a correção deve ser, no mínimo, igual à da poupança. O ministro Barroso observou também que a decisão deve ter efeitos a partir da publicação da ata do julgamento. As eventuais perdas anteriores devem ser negociadas via legislativo, caso o Congresso queira se manifestar, ou por acordo de entidades dos trabalhadores com o governo federal. Além da ação sobre a correção do FGTS, o podcast Supremo na Semana também fala do julgamento sobre o alcance da aplicação do piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias, e da decisão da segunda turma que autorizou a extradição do colombiano Jaime Henrique Cormani, condenado pelo assassinato da namorada dele. A edição número 70 do podcast Supremo na Semana está disponível no site da Corte, stf.jus.br. O Superior Tribunal de Justiça impediu a concessão de aposentadoria à desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, que responde à ação penal. As informações com Jéssica Castro.
A decisão foi da Corte Especial, que impediu a concessão de aposentadoria voluntária à desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Ilona Márcia Reis, afastada do cargo por responder à ação penal que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de capitais, apurados na Operação Faroeste. A desembargadora foi afastada cautelarmente do cargo pelo prazo inicial de 1 ano e esta medida foi prorrogada até fevereiro de 2024. No mesmo mês do oferecimento da denúncia, ela requereu ao Tribunal de Justiça baiano a concessão de aposentadoria voluntária, mas o processo administrativo foi suspenso pelo relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Og Fernandes, a pedido do Ministério Público Federal. E por isso, Ilona Márcia Reis recorreu à Corte Especial do STJ. Entre outros argumentos, ela alegou uma possível usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Estado para deliberar sobre o pedido de aposentadoria. O ministro Og Fernandes explicou que a efetivação da aposentadoria antes de eventual condenação por crime cometido com violação de dever funcional impediria o efeito da perda do cargo devido à ausência de expressa previsão legal quanto à possibilidade de cassação da aposentadoria como consequência específica da decisão condenatória. O relator lembrou que permitir a aposentadoria voluntária de um magistrado suspeito de praticar crimes graves significaria premiá-lo por uma conduta altamente repreensível. Para os ministros da Corte Especial, o pedido da magistrada também poderia atrasar o desenvolvimento processual, porque teria como consequência o afastamento da prerrogativa de foro no STJ e o direcionamento do caso para a Justiça Estadual da Bahia. Hoje é o Dia Nacional da Linguagem Brasileira de Sinais e o Superior Tribunal de Justiça escolheu a data para inaugurar a sala acessível do balcão virtual da Corte. A inovação do serviço, já prestado pelo STJ, conta com recursos de acessibilidade para atendimento judicial voltado a pessoas com deficiência. A reportagem é de Marina Campos. Marcos da Silva é surdo e conta as dificuldades que já teve para solucionar sozinho pendências judiciais. Alguns problemas com advogados e etc., que não conseguiram me explicar exatamente o que estava acontecendo. Eu passava o contato para minha mãe, que era ouvinte, e acabava que a informação ela era perdida, não era resolvida por completo. Para garantir o acesso das pessoas com deficiência aos serviços do Superior Tribunal de Justiça, o balcão virtual do STJ inaugura sua sala acessível. O secretário judiciário do STJ, Antônio Augusto Gentil, explica que a inovação do atendimento judicial humanizado por videoconferência proporciona igualdade de direitos. A estratégia é fornecer essas pessoas acessibilidade e autonomia, para que elas possam dispor das informações referentes ao seu processo, à própria estrutura e funcionamento do tribunal, sem auxílio de outras pessoas. O atendimento na sala acessível do balcão virtual do STJ é feito por meio de uma videoconferência e conta com legenda em tempo real, intérprete de Libras, audiodescrição dos sistemas e compartilhamento de telas. Eu gostaria de saber qual que é a sua deficiência para auxiliá-lo da melhor forma, doutor. Sou pessoa com deficiência auditiva surdez. A elaboração da sala contou com a participação de pessoas com deficiência que fizeram testes e deram sugestões para o melhor aproveitamento da ferramenta. É o caso do servidor do STJ, Elinaldo Camelo Paiva, que é cego. A gente fez vários testes com a plataforma Zoom, com os leitores de tela, no caso o NVDA, que é um leitor de tela que a pessoa com deficiência visual utiliza para o atendimento no computador. Então foi criado um texto orientando a pessoa com deficiência visual como baixar o aplicativo. O lançamento do balcão virtual acessível foi realizado no dia em que se comemora o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais e faz parte do planejamento estratégico da Corte. A acessibilidade é um valor institucional do Tribunal da Cidadania e a sala acessível faz parte da meta de alcançar até 2026 80% de acessibilidade no tribunal. A sala acessível do balcão virtual do STJ funciona de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde e conta com o apoio de intérprete de Libras, das 11 ao meio-dia e das 3 às 4 da tarde.
E você vai ver a seguir. Vamos falar sobre sigilo profissional. Quando o médico ou o psicólogo, por exemplo, podem passar adiante o que é falado em consultório. Vamos tirar essa e outras dúvidas em instantes. Voltamos já. Um psicólogo de Ubatuba, cidade do litoral norte de São Paulo, denunciou um paciente depois de o homem confessar ter assassinado o vizinho. A repórter Evne Araújo conta na reportagem os detalhes desse caso. O homem de 27 anos relatou na sessão de terapia que havia matado o vizinho e escondido o cadáver no quintal de casa. De acordo com a polícia, o paciente teria dito ao psicólogo que sempre teve vontade de matar alguém e que, em 30 de março, teria cometido o assassinato. Depois de receber a denúncia, os policiais estiveram no local e encontraram um cadáver com sinais avançados de decomposição. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames de necrópsia para confirmar a causa da morte e a identidade da vítima. Para fazer a denúncia, o psicólogo teve orientação de um advogado para se resguardar em relação ao sigilo do paciente. Segundo o depoimento do homem, os dois estavam usando drogas em casa. O acusado relatou ter aplicado um mata-leão, deixado o vizinho desacordado para esfaqueá-lo nas costas. Ele teria dito ao psicólogo que dormiu ao lado do corpo e no dia seguinte enterrou no quintal. Teria contado ainda que desde criança tinha o hábito de matar cães e animais pequenos. A polícia afirma que ele confessou o crime sem mostrar arrependimento. Para repercutir o assunto, conversamos agora com o juiz do trabalho, ou melhor, com o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Paulo Rogério Santos Giordano. Boa tarde, doutor Giordano. Antes de mais nada, muito obrigado. Desculpe a confusão com o juiz do trabalho, apareceu a letra T ali na leitura, eu acabei fazendo uma ligeira confusão. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Muito obrigado pela participação. E aí começamos direto com a pergunta sobre a definição de sigilo profissional. Olha, o profissional é o dever que alguns profissionais têm em relação àquele a quem assiste, né? Esse dever de profissional, de sigilo profissional, está ligado ao direito à intimidade que aquele que procura o profissional tem. E está ligado também a uma necessidade de se preservar o exercício de certas atividades. Afinal, em relação a certas atividades profissionais, aquele profissional só vai ser procurado por alguém se ele puder saber que a outra pessoa, que o profissional vai manter o sigilo, né? Muitas atividades profissionais só podem ser exercidas a partir do momento em que o assistido pelo profissional abre mão de uma parcela da sua intimidade. Exemplo, relação de psicólogo com o seu paciente, do médico com o seu paciente. Isso é uma definição moral ou também é uma definição legal? Isso é uma definição legal. O Código Penal prevê como crime a quebra do sigilo profissional. O Código de Processo Penal proíbe de depor as pessoas que devam manter segredo profissional, entre outras pessoas, né? E os códigos de ética de diversas profissões, como dos psicólogos e dos médicos, também prevêem esse dever de sigilo profissional e punem, inclusive, administrativamente, aquele profissional que quebra esse dever de sigilo. A linha do crime, como no caso apresentado, ele impõe um limite em relação a esse dever de sigilo profissional? A questão é juridicamente discutível. Nenhuma regra, nenhum princípio de direito é absoluto. Então, o próprio Código Penal diz que deixa de ser crime a conduta daquele profissional que quebra o sigilo profissional quando há justa causa para isso. Mas quando é que há justa causa? Certamente quando a própria lei diz que há justa causa. Por exemplo, os médicos têm a obrigação de denunciar qualquer fato do qual eles tenham conhecimento, mesmo na atividade, no exercício da atividade médica, que diga respeito a se impor
maus tratos à criança e adolescente. Então, aí há a justa causa. A discussão mais aguda é no seguinte sentido: a justa causa para a quebra do sigilo profissional só existe quando a própria lei diz que há justa causa, ou isso pode ser analisado caso a caso? No meu entender, e de grande parte da doutrina, pode ser analisado no caso a caso, mesmo que não esteja previsto na lei como justa causa. Então, o que se tem que se analisar? O que se tem que se analisar é a proporcionalidade. O que está em jogo? Direito de intimidade do paciente, por exemplo, versus qual outro direito? Então, se tiver em jogo o direito à vida, prevalece o direito à vida. Exemplo, um psiquiatra toma conhecimento através de uma consulta com o seu paciente que ele pretende matar alguém. Nesse caso, entendo que, mesmo não estando previsto na lei expressamente que aí há uma justa causa para ele violar o sigilo profissional, está presente a justa causa. Porque no sopesamento do direito à intimidade com o direito à vida, deve prevalecer o direito à vida. Então, eu entendo que isso tem que ser analisado caso a caso. Esse sigilo, bom, estamos falando de psicólogos, psiquiatras, uma sessão de terapia pressupõe uma comunicação oral bastante intensa, mas também há registros que são feitos, anotações do psiquiatra, gravações, laudo médico. Esse sigilo se estende também a esses instrumentos? Quando há o sigilo profissional, se estende a tudo isso. Se estende, inclusive, ao resultado de eventual exame clínico feito no paciente. Quando há esse dever de sigilo, quando não há justa causa para a quebra do sigilo, isso abarca todas essas acepções. Essa questão da justa causa seria necessariamente o ponto central. Aí vamos supor uma outra situação, uma denúncia que é feita, mas não se caracteriza a justa causa. A denúncia pode ser anulada. Se não ficar caracterizado, a prova é ilícita. O que é prova ilícita? A prova ilícita é que fere. É aquela prova que fere a lei ou a Constituição Federal. A lei diz que tem que haver sigilo profissional. Se não há justa causa para a quebra do sigilo profissional, a prova é ilícita. Se a prova é ilícita, não só aquela prova produzida, como todas as provas derivadas daquela são ilícitas. A teoria da árvore dos frutos envenenados, no caso. Mas aqui nós temos que fazer um parêntese. Porque, embora a lei ou a nossa doutrina preveja a teoria da árvore dos frutos envenenados, prevê também a teoria da prova independente e da descoberta inevitável. Ou seja, se pudesse chegar à autoria por uma outra prova independente daquela ilícita, ok. E também, se isso é de uma constitucionalidade discutível, se concluir que ainda que aquela prova é ilícita, se chegaria de qualquer modo àquele resultado, também tem que ser aceita essa prova, ainda que a princípio ela seja ilícita. Por exemplo, se ficar configurado que várias pessoas sabiam de um encontro da vítima com o réu e que o corpo está enterrado no lugar que seria facilmente encontrável, e então poderia se concluir, por exemplo, que de qualquer modo seria inevitável a descoberta daquele corpo. E ainda que o corpo tenha sido encontrado a partir daquela quebra que seria ilícita, em tese a prova teria que ser aceita dentro de um processo. Mas isso é discutível a constitucionalidade desse dispositivo do Código de Processo Penal. No caso da quebra não fundamentada, pode haver punição para o profissional? Pode. Ele comete o crime previsto no Código Penal de violação do segredo profissional, no artigo 154, com pena de 3 meses a 1 ano. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos continuar acompanhando essas situações e o espaço está sempre aberto para falarmos a respeito das questões relacionadas à justiça aqui na TV Justiça. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer, muito obrigado. E a seguir, em Mato Grosso, Justiça leva os círculos de construção de paz para as escolas. As informações em instantes. O
Tribunal de Justiça de Alagoas doou equipamentos para ajudar no atendimento à população feito pela Capitania dos Portos. A repórter Lídia Lemos tem os detalhes. 10 computadores que foram substituídos por outros mais modernos foram doados pelo Tribunal de Justiça à Capitania dos Portos de Alagoas. A sessão oficial dos equipamentos aconteceu na presidência do TJ. Foi um esforço do tribunal, que nós temos uma deficiência, todavia, diante do compromisso já assumido desde a gestão anterior, e houve esse apelo por parte do desembargador Zé Carlos, e a gente fica muito feliz hoje em poder estar fazendo essa doação de 10 computadores que, como disse o comandante, certamente irá ajudar muito nos trabalhos desenvolvidos pela Marinha de Maceió. O capitão dos Portos de Alagoas destaca a importância da chegada dos computadores para facilitar o trabalho e melhorar o atendimento à população. Uma solicitação que foi feita ao desembargador Maltamarte, que numa oportunidade em que houvesse uma renovação das máquinas aqui do tribunal, que se houvesse essa oportunidade, que pudesse fazer a doação para a nossa capitania, já que o nosso trabalho lá na capitania basicamente é em atendimento ao público. Então, com essa renovação dessas máquinas, com certeza a gente consegue prestar um apoio, um atendimento melhor à população alagoana. Em Mato Grosso, a Justiça tem levado os círculos de construção de paz para as escolas. O objetivo é ajudar a construir ambientes bem harmoniosos com valorização do respeito entre as pessoas. Veja na reportagem de Fernanda Fernandes como essa ferramenta tem expandido e chamado a atenção também do Conselho Nacional de Justiça. Escola Estadual Alina Tocantins, em Cuiabá. Aqui, 2 turmas do 5º ano, com alunos entre 10 e 11 anos, estão participando de círculos de construção de paz promovidos pelo Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Conheci melhor meus amigos, que fiz mais amizade aí no círculo de conversa, foi muito bom. Espero fazer de novo isso. O círculo, ele permite que as crianças elas falem sobre si, que elas aprendam a ouvir. Eles também têm uma oportunidade de, ao ouvir as questões dos colegas, eles também aprenderem a resolver os seus próprios questionamentos, os seus próprios problemas. A gente precisa estar mostrando para eles o caminho da paz, o caminho da resolução de conflitos de forma pacífica. Acredito que isso vem trazer para a escola e para a nossa comunidade escolar de um modo geral um grande incentivo, né? A metodologia aplicada aqui, aos poucos, está se expandindo para outras escolas do estado por meio de parcerias do Judiciário de Mato Grosso com as secretarias estadual e municipais de educação, indo ao encontro do que preconizou o Conselho Nacional de Justiça, 2023 como o Ano da Justiça Restaurativa na Educação. Na comarca de Campo Novo do Parecis, por exemplo, foi certificada a primeira turma de 24 novos facilitadores, que vão atuar em unidades da rede municipal de ensino. Em Tangará da Serra, o projeto Retorno Pacificado à Escola sensibiliza as famílias que possuem crianças fora da escola para coibir a evasão escolar por meio dos círculos de construção de paz. Iniciativa que nasceu após a adesão do município em 2021 da estratégia Busca Ativa Escolar, do selo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A justiça restaurativa entra nesse caso para que gere nesse aluno um sentimento de pertencimento, um sentimento de cuidado, um sentimento de solidariedade, para que ali, onde ele retornou, ele possa permanecer. Em Campo Verde, o programa Eu e Você na Construção da Paz já realizou 150 círculos com cerca de 2.000 alunos e 78 educadores da rede municipal. O trabalho tem foco preventivo e atua em 4 dimensões: institucional, pedagógica, relacional e social. E ao trabalhar os valores essenciais dentro da escola, as crianças e os adolescentes eles se mostram mais colaborativos.
E isso faz ele entender o ponto de vista do outro. E ao entender o ponto de vista do outro, o conflito ele acaba sendo evitado muitas vezes. Todas essas iniciativas foram apresentadas ao conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, durante visita recente ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, aliás, foi o primeiro a ser visitado após a recomendação da Corte Nacional. Trabalhos bastante vigorosos, bastante contundentes e que me deixa emocionado por ver também juízes comprometidos, juízas comprometidas. Elas conseguiram, com dedicação, com amor a uma perspectiva nova de uma cultura de paz, estabelecer um trabalho tão bonito como elas fizeram. É muito gratificante. É um aval de extrema importância para nós, que vai nos fortalecer, nos dar a certeza de que é esse o foco e continuar investindo todas as nossas energias, todo o nosso tempo que pudermos para fortalecer essa política de pacificação social e principalmente com esse viés da justiça restaurativa na educação. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e um excelente final de semana para todos nós. Tchau!